Beleza, vamos então continuar aqui nossa saga. Então a gente vai fechar, quer dizer, ainda tem essa aula e a próxima, nessa parte de modelos neurais de sequência. A gente, lembrando, né, a gente viu semana passada RNN, né, como modelos neurais de sequência, vimos language models baseados em RNN e afundamos um pouquinho mais num cara mais específico que foi LSTM como uma rede neural RNN para sequências, né, gerando um language model. E na aula de quinta-feira a gente fez o laboratóriozinho de LSTM para NER. Então hoje a gente vai ver uma outra técnica, um outro tipo de modelo, um outro tipo de arquitetura, que é a Transformers. Tá? A gente vai ver o Transformers hoje no contexto de modelos de sequências, mas é claro que a aplicação é um pouquinho mais geral. Mais na frente, acho que daqui a 2 semanas, o André vai mostrar uma aplicação bastante popular dos Transformers, que é o BERT. Tá, e aí o André deve entrar. Eu não vou falar muito sobre BERT hoje, vou dar só a base mesmo de Transformers, né? Como é que surgiu a ideia, enfim, falar bastante sobre Attention hoje. E aí o André depois vai usar isso no BERT daqui a 2 semanas. Primeiro ele vai falar sobre o modelo Sec-to-Sec e depois vai entrar no BERT especificamente. Beleza? Então a aula de hoje é sobre modelos neurais de sequência. Vou falar sobre Self-Attention e Transformers. Bom, primeiro vamos passar um pouquinho por esses conceitos aqui. O Transformer é uma abordagem de processamento de sequências. Então veja que no nosso livro-texto, no livro do Jurafsky, né, Transformers é tratado como uma abordagem para processamento de sequências, e que realmente tá? Que elimina conexões recorrentes, retornando arquiteturas que lembram redes neurais totalmente conectadas. Então a gente vai ver que os Transformers eles evitam a necessidade da gente ter aquela recorrência que a gente tinha no RNN, que aparecia na GRU, que aparecia na LSTM. Então elas não são recorrentes. Isso é bastante importante por várias razões, a gente vai falar aqui daqui a pouco. Né? Então a ideia, de novo, é mapear uma sequência de vetores de entrada x1, xn para a sequência de vetores de saída, aqui devia ser y, yn, está errado, né? Mas ia ser y, yn do mesmo comprimento. Então eles são compostos de pilhas de blocos transformadores. A gente vai ver depois exemplos de blocos transformadores, inclusive um pouquinho de código aqui. Que são redes multicamadas que combinam camadas lineares simples, rede feed-forward e camada de alta tensão. Na realidade, o que tem de diferente mesmo nos Transformers é a camada de alta tensão, que a gente vai falar dela aqui com bem detalhezinho, tá? Explicar como é que funciona e tal. Então, o que é a ideia da alta tensão? A alta tensão permite extrair e usar diretamente informações de contextos arbitrariamente longas, sem a necessidade de passá-las por conexões recorrentes intermediárias, como acontecia nas RNNs, nas LSTMs. Então, não sei se vocês lembram, no caso das RNNs, a gente passava a informação de contexto pelas camadas hidden. E no caso da LSTM, tinha uma camada específica para contexto. Né? Não tem isso e sim, isso era recorrente. Né? Tanto que eu tinha que processar passo a passo o que estava acontecendo, né? A sequência passo a passo para poder determinar, para poder calcular as probabilidades. Né? Não vai ter isso aqui nos Transformers, né? Justamente por causa da ideia da alta tensão. Tá? Para dar uma ideia bastante intuitiva do que é o negócio da alta tensão, basicamente a gente tem 2 frases ali. He got beat by a Python. E a outra é Python is my favorite programming language. Se eu olhar isoladamente a palavra Python num lugar e no outro, né, elas vão parecer que são a mesma coisa, que tem a mesma semântica. Mas, se eu conseguir explorar o entorno da palavra Python nessa frase, beat, por exemplo, né, mordido, né,
tem mais a ver com a cobra Python do que com a linguagem de programação Python. Então, essas palavras que estão aqui no entorno, né, formam um contexto importante para interpretar Python não como a linguagem, mas como a cobra, né? E da mesma maneira, quando eu uso, o contexto de Programming Language, né, eu consigo enxergar que Python aqui, eu estou falando da linguagem de programação e não da cobra, tá certo? A grande vantagem do Transformers com relação ao LSTM, por exemplo, é que no LSTM eu vinha carregando esse contexto a cada passo do processamento da sequência. Nos Transformers, por causa da autoatenção, eu enxergo a cada passo todo o contexto que estava antes e depois. Antes, nesse caso aqui, né? Antes aqui nesse caso, e nesse caso aqui no depois. Na verdade, eu posso fazer de um lado ou de outro. E no BERT, a gente vai ver depois, dá para fazer isso de maneira bidirecional. Embora tenha alguns problemas para serem resolvidos, depois o André vai falar sobre isso com mais calma. Por enquanto, eu não vou falar sobre o bidirecional, só sobre o unidirecional mesmo. Tá? Então, a ideia aqui é exatamente isso. E isso, o contexto, vocês vão ver nas fórmulas, isso fica bem claro, esse contexto pode ser arbitrariamente longo, tá certo? Então, isso dá aos Transformers uma habilidade muito interessante, muito importante e muito útil nos dias de hoje, que é realmente capturar o contexto em sequências longas. Tá? E é por isso que Transformers revolucionou NLP nos últimos, sei lá, talvez 2, 3 anos, né? Então, tudo que a gente vê hoje, BERT, GPT, os T5 da vida que o Taigo usa bastante, são todos baseados nessa ideia de Transformers, né? Por causa da captura de contexto de contextos longos, né? A um custo computacional relativamente barato, né? Se a gente for pensar nos modelos tradicionais, né? Como, por exemplo, LSTM. Então, vou tentar, à medida que for passando aqui, tentar comparar essa ideia com a ideia do LSTM, tá? Já desarmou aqui a porcaria. Muito bem. Então, vamos lá. Então, o que os Transformers são, no fim das contas, são Self-Attention Networks. Né? São redes neurais que consideram esse mecanismo de autoatenção, de self-attention. Né? Então, a ideia é que o modelo tenha acesso a todas as entradas anteriores, mas não tem acesso às entradas seguintes. Tá? Então, com isso, a gente pode criar language models com eles. Tá? E coisa muito importante, a computação ela é independente em cada item. Então, a computação desse item é independente desse item, independente desse item, independente desse item, e assim por diante. Tá? Então, por isso, eu posso paralelizar o treino à inferência. Então, se eu tiver recurso computacional suficiente para paralelizar, eu posso paralelizar o treino e a inferência ganhando muito tempo com isso aqui. Tá certo? Ou seja, lembra no LSTM, como eu usava a recorrência da rede, eu tinha que ficar esperando que esse aqui processasse para poder processar o próximo, para poder processar o próximo até o final. No caso do bidirecional, ao contrário também, né? Então eu dependia da computação evoluir ao longo do processo para eu poder inferir o que estava acontecendo em cada estado aqui da minha rede, né? Em cada item da minha rede. Mas agora eu não tenho esse problema com a attention, tá? Porque as computações são independentes de cada item. Ok? É como se cada cara desse aqui fosse uma rede completamente independente. Embora nas camadas de cima, né, as coisas vão convergir, porque às vezes eu preciso juntar para calcular uma probabilidade conjunta. Tá? Mas nessa fase da camada, que seria uma camada hidden, né, fazendo comparação com as RNNs, ela é independente. Tá? Isso então dá muito poder para a computação. Beleza. Então, a ideia é que a ideia inteira é que eu vou conseguir fazer, né, comparar duas entradas, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, eu vou receber essa entrada e essa entrada, tá? Então eu preciso comparar essas entradas, beleza? Eu preciso comparar essas entradas para poder determinar quando que elas são relevantes para eu continuar a computação aqui ou não. Então eu vou ter aqui um score, né, que é basicamente um produto vetorial dos dois embeddings da entrada, de cada par de embeddings da entrada.
Então eu tenho um score que eu quando comparo, isso aqui pode ser, por exemplo, cosseno. Quando eu comparo esses embeddings, eu tenho uma similaridade, uma relevância de um embedding para o outro, o que é um importante com o outro. Tá? Então, eu vou comparar esses caras para um produto vetorial. Né? Eu falei cosseno, mas é um produto vetorial. Produto vetorial que compara duas entradas. Isso aqui vai me gerar um valor entre mais infinito e menos infinito por causa do produto vetorial. Certo? E para poder normalizar esses caras, a gente faz o que a gente já faz desde do Logistic Regression, né? Que a gente aplica um softmax. Né? Então a gente vai fazer um softmax entre o score do xi e xj para todo j diferente de i. Aliás, diferente não, para todo j menor que i, porque eu pego, voltando para cá, as entradas anteriores. Tá? Eu poderia fazer o contrário também, tá? Poderia pegar o contexto da direita. Tá bom? Poderia pegar o contexto da direita, mas não os dois, um ou outro. A gente vai ver, no finalzinho da aula eu vou mencionar o problema de pegar o contexto dos dois lados. Tem uma pegadinha aqui. Por enquanto, só para a gente acompanhar, vamos supor que a gente só pega o contexto da esquerda para a direita mesmo. Tudo bem? Então, beleza. Então a gente aplica o softmax para poder normalizar, ou seja, pega o ESP do score, dividir pela soma do ESP dos scores para todos os xi, todos os x e k para poder normalizar. Estou aplicando aqui o softmax, que a gente já viu milhões de vezes. Tá? Não precisa explicar isso aqui não, né? Lembramos, né? Tá, beleza. Então, aí depois, então, a saída I, o que ela é? Ela é a multiplicação do softmax dos pares de entradas, para todos os pares de entradas, vezes aquela entrada específica xj. Tá? Então, o que essa equação está me dizendo é que a entrada, a saída no elemento I, depende de todos os elementos anteriores. Estão vendo aqui? Depende de todos os elementos anteriores. Depende de todas as entradas anteriores. Tá certo? Mais o softmax da anterior com a atual. Eu faço isso para todos os pares I e J, onde J é menor do que I. Todas as saídas anteriores, as entradas anteriores. Tá? É isso que está representado aqui nessa figurinha. Tá? Então, o Y3 depende do X1, do X2 e do X3. O Y4 depende do X1, do X2, do X3 e do X4. O X5 depende do blá blá blá. Tá bom? Beleza? É isso que essa equação está me falando. Vocês conseguem associar uma coisa com a outra? Tranquilo, né? Então, a saída corrente em função da entrada atual e de todas as anteriores como contexto. Então, o que me dá o contexto, nesse caso, são as anteriores, né? Como a gente viu aqui, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, a gente está falando desse caso aqui, né? Então, para eu decidir Python, para eu resolver alguma coisa sobre Python, eu vejo todos os tokens, ou os embeddings de todos os tokens que estavam anteriormente. Tranquilão? Beleza, vamos lá. Bom, didaticamente, a gente vai ver no paper original do Transformers e também no nosso livro texto, os embeddings da entrada, eles têm aqui 3 papéis diferentes, que são muito importantes, cada papel desse, no processamento dessas redes. Né? Então, cada embedding de entrada XI desempenha vários papéis. Primeiro, desempenha o papel de query, ou seja, ele é o foco da atenção atual, é o cara que eu quero saber sobre ele. Eu quero classificar, eu quero colocar um rótulo, tá? Eu quero gerar, dependendo da tarefa. Tá? Ele é o foco atual, o foco do cara que eu quero calcular. Ele também é um key, né? Porque ele é a entrada anterior comparada ao foco atual de atenção. Então eu vou comparar o XI ele é a entrada atual para o XI mais 1, para o XI mais 2, para o XI mais 3. Tá? E o terceiro papel desse cara, ele é usado para calcular a saída no foco atual de atenção. Tá? Então dá para ver isso aqui. Primeiro, qualquer cara anterior ao I, aqui, ele é usado na comparação com o cara atual, este CJ aqui, os anteriores, e também usado para calcular
a atenção com relação aos caras anteriores. Então ele é usado 2 vezes aqui. Aqui e aqui. E mais na frente vai ser usado para computar YI com base na própria entrada atual. Porque o que eu quero saber é o que está acontecendo aqui. Né? Mas eu uso as entradas anteriores todas. Então são os 3 papéis que cada entrada vai fornecer, vai usar. Como query, como key e como value. Tá certo? É como se eu pegasse naquelas LSTMs e dividisse aquelas saídas para os vários lados, como a gente viu nas equaçõezinhas. Tá bom? Legal. Então, em cada papel desses, e aí que está a importância, eu vou ter uma matriz de pesos específicas para poder fazer a inferência. Né? Eu vou treinar essas matrizes e depois vou usar essas matrizes para fazer a inferência. Então eu vou ter uma matriz para cada uma dessas. Então eu vou ter uma matriz WQ. Aqui não é W elevado aqui, é só WQ mesmo, o nomezinho dela, tá? WQ, que considera QI como a query, XI na query, o KI como key e como value. Então eu tenho 3 matrizes diferentes que eu vou ter que aprender durante o processamento, que derivam desses papéis. Tá? Então essas matrizes capturam os papéis da entrada atual como query, como key e como value. Tá bom? Beleza. Então a gente pode modificar um pouco aquelas equações agora e como que ele vai ser usado para comparar o cara. Então, a atual é como Q e as passadas como K. Então eu tenho a query e a key, que são as anteriores. E como value na hora que eu for computar a saída YI. Tá? Então são as mesmas equações que a gente viu antes, só que agora a gente está considerando os papéis das entradas XI nas várias equações. Então, foco atual, key, anterior, para poder comparar com o foco atual aqui no score. Então, aqui dá para ver que o produto vetorial, o produto vetorial lá é entre QI e KJ. Tá certo? Isso aqui vai aparecer várias vezes. E aqui a multiplicação já na saída do softmax anterior com o VJ, tá? Como velho. Beleza? Então aqui estão os 3 papéis importantes das saídas atuais. Joia? Muito bem. Bom, uma coisa que vai ser usado aqui também é que para evitar problemas numéricos, né, para evitar que a gente tenha uma discrepância muito grande no score, o que é feito nas redes é normalizar essa continha pela dimensão do vetor key. Tá? Então divide pela raiz do cara só para normalizar, que é para a gente não ter muitos problemas numéricos. Então dá uma normalizadinha, isso aí as redes já fazem, tá bom? Então a gente vai partir dessas equações aqui, beleza? Alguma dúvida aqui até agora, pessoal? Tem coisas bem sutis aqui, mas eu acho que dá para acompanhar, né? Muito bem, vamos lá. Legal. Então aqui está o exemplinho, né, de uma pequena redezinha aqui que usa essas ideias. Tá legal? Então aqui lá embaixo eu tenho x1, x2, x3, que são os embeds de entrada. Certo? Tem os embeds de entrada. Aí eu enxergo cada embedding desse como Q, como aqui, como Q, a consulta, como a query, né? E V, valor. Tá? E aqui dá para ver que eu tenho, tá bem pequenininho aqui, mas dá para ver que eu tenho as matrizes, né? Tá bom? Então, QI é WQXI, KI é WKXI e VI é WVXI. Tá bom? Multiplicando pelas matrizes, que eu vou ter que aprender essas matrizes, porque isso dá a importância desse cara como query, a importância desse cara como key e a importância desse cara como velho. Tá? Essas matrizes dão essa diferença. Tudo bem? Feito isso, então, eu primeiro calculo o score com essa multiplicação pointwise aqui, essa multiplicação vetorial, QI KJ sobre DJ, aplico o softmax e depois faço a soma para me dar o valor de Y3. Então, pessoal, vejam quanta computação está acontecendo aqui no Transformer. Tá?
eu vou fazer isso para cada YI. Eu vou fazer isso para o Y1, para o Y2, para o Y3, para o Y4, para o Y5, para o Y6, até o último token da saída que eu quero prever alguma coisa. E à medida que a gente vai andando, essa computação vai ficando maior. Tá certo? Porque eu sempre pego as I menos da 0 até I menos 1 entradas para fazer a saída aí. Tá bom? Então essa rede aqui vai aumentando à medida que as coisas vão andando. Né? Aqui eu tenho uma conexão só, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, e as coisas vão aumentando nesse somatório aqui em cima. Beleza? Tranquilo, né? Joia. Muito bem. Legal. Agora, é mais útil a gente pensar nesse troço por uma perspectiva mais matricial. Tá? Que é como, na prática, essas coisas são implementadas, né? Como matrizes. Não é à toa que quem implementa essas coisas é coisas como TensorFlow, porque são coisas para mexer com matrizes n-dimensionais com tensores. Então, vamos lá. Então, a ideia é compactar os embeddings de entrada dos n-tokens numa sequência de entrada em uma matriz X. Essa matriz X, né, ela tem n tokens de entrada versus a dimensão D, que são a dimensão dos embeddings. Tá legal? Então, essa matriz X, ela tem dimensão ND. Então, são N entradas. Cada entrada tem dimensão D, que são as dimensões dos embeddings. Tudo bem? Legal. Então, cada linha de X é um embedding de um token de entrada. Tá? Portanto, tem dimensão D. Então, eu agora posso falar numa matriz Q, que é XWQ, uma matriz K, que é XWK, e uma matriz V, que é XWV. Tá? E aí, agora eu posso falar do self-attention para o processo inteiro, né? Que é QKV, né? Que é o softmax, de Q transporta de K. Isso aqui é só para poder arrumar mesmo as dimensões, né? Dividido, normalizado por DK, vezes V. Esses produtos agora aqui, eles são matriciais. Tá? Eles são todos matriciais. Tá? Então, esse aqui é o processo de self-attention no caso. Tá bom? Dá para ver aqui por essa matriz, né? Então, cada valor QI ao seguinte são desconhecidos. Conhecidos, eu não tenho esses caras aqui. Eu só tenho, para o primeiro eu não tenho ninguém, para o segundo eu tenho 1 e o 2, para o terceiro eu tenho o 1, o 2 e o 3, para o quarto eu tenho assim por diante, e eu não tenho esse pedaço aqui da matriz. Tá legal? Se eu tivesse fazendo de trás para frente, eu teria essa parte de cima e não teria a parte de baixo. Porque eu não olhei aqui ainda para cá. Eu não sei o que está acontecendo aqui, então eu não tenho esses pesos. Então a gente inicializa com menos infinito. Tá bom? Então, dá para ver que esse troço ele tem complexidade O de n ao quadrado, né? Onde n é o número de tokens da entrada. Tá certo? O que vai acontecer se eu tiver 2.000 tokens? Lá na ponta, né? Eu vou ter computação pra caramba, né? Essa é a razão pela qual toda vez que vocês forem falar de Transformers, o cara limita lá o quê? 700 e pouco, tá? 700 e pouco hoje, né? No começo era 128, né? Já tá em 1024, já tá bacana. Né? Então, quanto mais computação eu tiver, melhor, mas também eu vou pagar o preço de ter que mexer com esses vetores grandões. Então é por isso que é limitado. Né? Aliás, essa é um problema de Transformers, né? Até hoje, é que as entradas não podem ser muito grandes por causa dessa conta aqui. Tá bom? Então vai ser complicado se eu tiver muita coisa que vai ser muito difícil de computar, porque é quadrático. Né? A computação aqui do self-attention. Tá bom? Isso explica, né, muita coisa. Tá? Essa matriz aqui é a matriz QKT transposta, que é uma matriz N por N. Tá bom? Por isso que esse cara é quadrático. Beleza? Ele é quadrático numas, né? Na realidade, ele é um pouquinho melhor do que quadrático. Ele é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n ao quadrado, né? Então, dá somatório, assintoticamente é O de n ao quadrado, mas
Tem um pouquinho melhor do que isso, mas também não é muito, não. Melhor do que isso. Tá? Tem uma somatória aqui que, né? Muito bem. Tranquilo até agora? Beleza. Então, se a gente agora quiser olhar matricialmente, né? Então, eu vou ter... Essa aqui é a matriz... Pode ser Q transposta K1 ou pode ser Q... Enfim, o transposto pode estar de qualquer lado. Então, essa aqui é a matriz, N por N, a Q transposta T, o vetor V, e aí eu vou ter o vetor gerado pelo softmax, que é esse cara aqui. Esse WI aqui, ele é cada linha, né, que vai resultar aqui da coisa, multiplicado pelo VN. Cada linha daqui vai gerar um WIN, né, e aqui eu vou ter o VN. Isso aqui são os pesos que eu estou computando para calcular o VN, para calcular a saída do softmax. Muito bem. Então, o transformer block, como eu falei para vocês, né? A camada de self-attention, essa que a gente acabou de ver, é somente uma das camadas. Tá legal? Tem outras coisas envolvidas. Então, aqui no fundão, tem a self-attention layer, que é essa que a gente acabou de ver. Beleza? Tem uma camada de normalização, duas, aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre elas. E tem uma feed-forward. Feed-forward é a que a gente já viu várias vezes, né? Simplesmente conecta tudo com todo mundo e manda para cima. Tá? E dá para ver que eu tenho aqui também essas camadas residuais, né? Essas conexões residuais, daqui a pouco eu vou falar sobre elas também. Tá? Essas camadas residuais são somente para poder levar os itens dessa camada para cá, para cima, sem ter que passar para cá. Tá bom? A gente vai ver a função disso daqui a pouquinho aqui. Beleza? Então, esse cara é o Transformer Block, que é composto, então, pela camada de self-attention que a gente já viu, uma camada de normalização, uma feed-forward e outra normalização. E aí eu tenho o YN. Tá? Isso aqui tudo já pensando em coisas matriciais. Vejam que esses caras, como eles têm as dimensões que a gente precisa para fazer computações, a gente pode pegar esses blocos e empilhar. Eventualmente a gente pode empilhar. Vocês lembram como a gente fazia, por exemplo, para fazer o bidirecional, no caso do LSTM, a gente empilhava duas, né? E trocava o sentido das entradas. Então aqui a gente pode fazer coisas parecidas, pode empilhar esses caras. Tá bom? Muito bem. Aqui eu peguei um códigozinho aqui de Transformer Block. Acho que eu peguei isso aqui do... Não lembro mais de onde foi. Deve ter sido do Hugging Face ou de qualquer outro lugar aqui, mas dá para ver, ó. Vamos ver aqui, ó. A entrada. Aí tem um dropout aqui, né? Só para quebrar o galhozinho. Tá aqui a normalização 1. Feed forward. Aqui a self-attention, né? Self-attention. Um dropout. A normalização. Feed forward. Outro dropout. Outra normalização. Tá? E a gente está passando também... tá aqui, ó. Alt 1, tá vendo? Que passa lá de cima. Aqui, ó. Direto para a camada de cima, que são aqueles residuais que estão aqui. Um residual, outro residual. Não? Tá. Muito bem. Beleza. Então, o que são esses residuais? A ideia dos residuais, dessas conexões residuais, é passar informação de uma camada inferior para uma superior sem passar por uma intermediária. Não vai mexer nos valores. Né? Então, a gente vai fazer, dá para ver aqui, ó. Que uma soma está aqui, outra soma. Tá? Exatamente isso aqui, ó. Então, daqui para cá, a gente vai pegar o que passa pelo self-attention com a entrada e mandar para a camada de normalização. E aqui na frente é a mesma coisa. A gente vai pegar a saída do feed forward mais a saída da normalização de baixo e mandar para outra normalização. Tá? A ideia, então, é somar o vetor de entrada de uma camada, essa soma vetorial, claro, somar o vetor de entrada de uma camada ao seu vetor de saída antes de passá-lo adiante. Em seguida, o resultado é normalizado. Tá? Exatamente, dá para ver aqui direitinho no código. Ó. A soma acontecendo. Beleza. E as camadas de normalização? Bom, a ideia da camada de normalização
é dar uma arrumada nos valores para a gente ter um pouquinho mais de desempenho. Tá? Então, é usado para melhorar o desempenho do treinamento em redes neurais profundas. Vai manter os valores da camada oculta em um intervalo que facilita o treinamento baseado no gradiente. É só para o gradiente, digamos, não sumir, né? Pegando valores muito baixos. No caso dessa camada de normalização, o que é feito é uma variação de uma medida estatística chamada score padrão ou z-score. Eu deixei até o link da Wikipedia aqui, para vocês quiserem olhar depois no slide. Aliás, eu estou devendo slide para vocês, né? Vou postar, eu esqueci de postar. Então, esses z-score é um negócio que já existia na estatística há muito tempo, né? E o pessoal aproveitou aqui no caso do Transformer para fazer a normalização. O que ele mede é o número de desvios padrões pelo qual um valor observado está acima ou abaixo do valor médio que está sendo observado ou medido. Então, os valores acima da média vão ter um z-score positivo e os valores abaixo da média têm um z-score negativo. Então, a continha é fácil. Ó, vamos pegar xi, a posição i da entrada, e dh, a dimensão da camada, qualquer que seja esse dh. Então, eu vou pegar a média dos xis, né? Então, soma todos os xis e divide por dh, isso me dá a média, e vou computar o desvio padrão, formulazinho do desvio padrão, né? Certo? Que é o valor menos a média, levo ao quadrado, somo tudo, divido pela dimensão. Então, aí eu vou ter um valor de entrada normalizado, que é o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Tá? Aí eu vou calcular para cada xi, né, qual que é a diferença dele para o valor de entrada normalizado. Então, eu vou ter os scores positivos para os caras que estão acima, negativo para os caras que estão abaixo. E eu vou usar esses z-score. Tá? Isso aqui, então, é o cara normalizado. Tá? Então, sempre que eu falar aqui, daqui para cima, eu fiz uma normalização aqui de novo. Tá bom? É a mesma normalização. Então, ele é gama x mais beta. Né? De novo, esse gama e beta são parâmetros que a gente vai ter que aprender. Mais parâmetro aí para a minha rede. Tá? De onde é que vem essa enormidade de parâmetros do Transformer? Justamente desses parâmetros todos, para cada camada de normalização. Se a matriz for grandona, eu tenho um monte de parâmetros. Quanto maior a dimensão, mais aquelas matrizes são grandes, então eu vou ter um monte de parâmetro ali para normalizar, um monte de coisa para normalizar. Então, quanto maior for a rede, maior for a entrada, maior for o número de camadas, maior for tudo, esses parâmetros vão aumentando. Tá bom? Muito bem. Tranquilo até agora? Legal. Bom, como se não bastasse, né? A ideia é que, ao invés de eu ter uma só camada de multiatenção, de alta tensão, eu vou ter várias. Tá certo? Então, aquelas matrizes que a gente viu, né, a WQ, a WV e a WK, elas não vão ocorrer uma vez, vão ocorrer muitas vezes. E a ideia é que cada camada de atenção dessa, ela vai capturar aspectos diferentes da entrada. Ó, quando a gente... Os modelos que a gente está acostumado, desde lá por exemplo, da Logistic Regression, né? Cada vez que eu treino um cara daquele, eu tenho um conjunto de parâmetros diferentes. Eu aprendo um modelo diferente, no fim das contas, né? E até quando a gente quer saber o comportamento mais ou menos típico, a gente roda várias vezes e pega a média, né? Então, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles estão fazendo isso, só que estão fazendo isso, digamos, on the fly, na hora do treinamento. Então, em vez de treinar várias vezes diferente e ver o que dá melhor, eles treinam várias vezes diferente e juntam o resultado. Então, em vez de ter uma camada só de atenção, eu vou ter uma pancada de camadas de atenção. Por isso que chama multi-head attention. Né? Cada camada dessa, eles dão o nome de head. Eu nunca entendi bem por que o nome é head, por que o nome é transformer, mas tudo bem. O transformer até que dá para pensar, porque eles entraram no contexto de codificação da codificação. Né? Então, o cara transforma uma entrada na outra. Apesar desse nome não fazer sentido para outras aplicações. Mas o head, por exemplo, eu não entendo bem por que chama não, mas tá todo mundo chamando, né? Não vamos inventar nome novo. Né? Tem até os artigos aí, The Beast with Many Heads. Né? Todos os papers tem lá, o cara fala, sim, o dragão tem muitas cabeças, não sei o quê. Eles usam esse nome aí. Então, o que os heads são? Eles são camadas paralelas de mesma profundidade, elas são iguais,
em um modelo, cada uma com seu próprio conjunto de parâmetros, né? Então, eu vou ter várias matrizes daquela, tá? Com esse conjunto de parâmetros, cada head, né, cada cabeça, pode aprender diferentes aspectos de relações que existem entre as entradas no mesmo nível de abstração. Então, quanto mais cabeças eu tiver, como elas são treinadas independentes, cada uma vai aprender alguma coisa sobre aquelas entradas. Né? Como a gente faz normalmente quando a gente treina, né? Acaba que vão para um lado ou para o outro. Então, a ideia é ter várias dessas cabeças. Então, agora, cada cabeça aí, em uma camada de alta tensão, tem seu próprio conjunto de matrizes. Então, eu vou ter a WIK, WIQ e WIV. Antes só tinha uma, né? Tinha WK, WQ, WV. Agora eu tenho a WIK, WIQ e WIV. Cada camada dessas de atenção vai ter três matrizes dessas. Tá? Então, são usados para projetar entradas em embeddings separados de chave, consulta e valor para cada cabeça, com o restante do cálculo de alta tensão permanecendo inalterado. Então, o que acontece dentro de cada camada dessa, né, é igualzinho, não muda nada. Tá legal? Mas cada uma é independente da outra. Tá? Então, os embeddings de chave consulta têm dimensões dk e os embeddings de valor têm dimensionalidade dv. Tá? No paper original do Transformers, dv e dk era 64. Agora vocês estão me dizendo que já aumentou pra caramba aí, né? Mas originalmente era só 64. Então, para cada head I, eu vou ter o WK, que é DDK, WQ, que é RDDK, e WV, que é D vezes DV. E quando a gente multiplicar por X, né? X é a matriz de entrada, que tem N elementos, N tokens. A gente vai ter o Q vai ser N vezes DK, K vai ser N por DK, e V vai ser N por DV. Né? Aí, então, cada uma das heads tem uma saída de tamanho N. Portanto, na camada multi-head, eu vou ter H vetores, onde H é o número de heads, N por DV. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar as saídas. Fazer concatenação das saídas. Então, para fazer uso desses vetores em processamento posterior, eles são combinados, então reduzida a dimensão de entrada original D. Então, eu vou primeiro concatenar, então vai ficar um troço grandão, né? Vou concatenar a saída das heads e depois vou fazer uma projeção linear somente para quebrar esse H aqui. Então, em vez de ter H vezes DV vezes D, eu vou ter DV vezes D. Tá? Então, vou reduzir a dimensão original. A saída no final vai ser N vezes D, como seria no caso da single head. Tá? Então, o multi-head X é o head 1 concatenado com head 2 concatenado com head 3 multiplicado por WV para poder juntar tudo na dimensão D. E agora eu tenho a head I, SF Altation QKV, né? Onde o K é o que acontece em cada head dessa. Tá bom? Então a computação o treinamento em cada head é feito independente das outras. De novo, uma outra oportunidade de paralelização. Tá bom? Quanto mais heads, teoricamente, quanto mais heads, mais, digamos, aspectos diferentes da entrada, propriedades da entrada eu estou capturando. Tá? Então, teoricamente, isso me daria uma representação mais rica da entrada. Tá bom? Agora, o que acontece é que eu vou ter muito mais matriz sendo computada aí, tá? Então isso vai demorar mais, enfim, vão pagar o preço por isso. Tá? Assintoticamente não tem problema, porque o número de heads não depende de n, né? Então se tiver 1000 heads ou 2 heads, assintoticamente é tudo n ao quadrado, mas na vida real não é assim, né? Isso é só na aula de PA mesmo. Na vida real tem que fazer certo, né? Tem que resolver o problema. Tranquilo? Muito bem. Legal, então temos aqui a ideia do multi-head, né? Então, o vetor, a matriz X de entrada é passada para head 1, para head 2, para head 3, para head 4, cada um tem sua matrizinha. Então cada head dessa vai resultar num resultado, aí eu vou concatenar essas entradas, vou projetar de volta para D e vou ter a saída YN. Beleza?
O que a gente fez até agora, pessoal, foi generalizar a ideia da atenção desde lá né, da entrada simples até esse monte de matrizes aqui. Eu já consegui derrubar o Ian. Vamos ver quantos vão ficar ao fim da aula, vão ficar acordados. Beleza? Muito bem. Então, cada head tem o seu WIK, WIQ e WIV. Então, a head I é Self Attention QKV. E aí eu tenho a concatenação das heads nessa camada e, finalmente, a multiplicação pelo WO para poder chegar lá na saída. Beleza. Uhum. Eu tenho uma matriz para cada cabeça. Não, lá é uma matriz só. É uma matriz só. É uma matriz só. É um parâmetro da computação toda. Tá? E aí, cada cabeça vai ter agora o seu conjunto de 3 matrizes. Tá? Bom, é outra ilustração. Achei bonitinho esse, mas esse aqui tá melhor, para falar a verdade, né? Tá mais bacana esse aqui. Tá cheio de figurinha bacana aí na internet. Então agora eu tenho o meu Transformer Block usando multi-head. E a única coisa que ele é diferente do normal é que ao invés de eu ter aqui o single head, eu tenho o multi-head. Daqui para cima é a mesma coisa. Né? Porque lembrem, eu saio daqui com o cara D vezes N, D por N. Aliás, N por D. Né? Daqui, aí eu faço a mesma coisa. Pego a saída, boto para cá, normalizo, feed forward, papapá, né? Aquele bicho está escondido aqui, né? As múltiplas camadas estão escondidas aqui, mas o block é o mesmo. Só que agora é um block multi-attention. Tá? Então eu também posso empilhar, como a gente fez no caso das RNNs. Tá bom? Só que é muito mais código, claro, né? Esse cara aqui, por si só, já seria paralelizável, né? Além de eu poder fazer o que eu já faço mesmo das outras maneiras. Tranquilo? Muito bem. Como é que eu vou usar esse negócio, seja o multi-head ou seja o single-head, como um modelo de linguagem? Bom, na realidade, né, quer dizer, com essa confusão toda é muito simples, né? Então, o que eu quero saber aqui, eu quero prever a próxima palavra, né? Que é um trabalho do modelo de linguagem. Eu posso usar para outras tarefas, mas no fundo, o que o modelo de linguagem faz, a gente está vendo isso desde a terceira aula, é prever a próxima palavra. Né? Desde o bayesiano lá, vocês viram com o André, a gente está prevendo a próxima palavra. Então, como é que eu vou treinar esse cara? Então, eu vou dar todas as palavras anteriores e vou produzir uma distribuição sobre todo o vocabulário. Então, esse cara vai me dar uma distribuição sobre todo o vocabulário e eu vou pegar a mais provável, né? Com a probabilidade maior. Né? Aqui é o meu Transformer Block. Tá? Aqui são os embeds, né? So long and thanks for, tal. Então, aqui vou pegar as palavras anteriores. Aqui vai me dar a probabilidade da palavra correta, é usada para calcular a perda durante o treinamento. Então, eu olho o dado de treino, comparo com a palavra prevista. Com base nisso, eu calculo a perda, né? E aí, eu uso a função de loss aqui, nesse caso, qualquer função de loss que a gente já usou. E aí eu calculo a perda total para treinar o meu modelo. A gradiente descendente, aquelas coisas que a gente já viu, né? No caso, como é uma rede, backpropagation, aquelas confusões todas para a gente treinar esse cara. Então pensem nessas matrizes. Agora eu estou treinando todas as matrizes, né? Então aqueles algoritmos todos rodando com um monte de matrizes aí. Tá? É isso que vai acontecer aqui. Esse troço tá com zoom, não tá não? Eu tava com zoom o tempo todo, pô. O L faz um zoom. Hã? Será? Não, pô. É assim, ó. Olha aí.
Pode ser, acho que pode ser com a esquerda também. Pode ser com a esquerda também. Não muda, não. Tudo bem. Bom, não fui eu, né? Não fui eu. Não fui eu. Vocês que vão assistir essa aula no futuro, não fui eu que programei para o L, hein? Com isso eu não quero dizer que eu não sou Lula. É, porque para seguir é assim. Pronto. Eu tenho que apagar esses trechos depois dessa palhaçada que vocês me fizeram falar. É, pois é. É. Ainda bem que não tem aquele supremacia branca, né? Aquele... Bom, beleza, pessoal. Assim, claro, a gente está passando aqui por cima de um monte de detalhes, mas assim, no fundo, é engraçado, né? Tudo que a gente estudou lá sei lá, nas primeiras aulas de classificação se aplica aqui de uma certa maneira, né? O treinamento usa a função de perda, né? Gradiente descendente em cada função, backpropagation porque a gente está na rede, né? Tudo aquilo que a gente viu se aplica aqui da mesma maneira, tá? No caso do treinamento. No caso da inferência, é pegar um modelo e perguntar qual que é o próximo cara, né? Não tem muito problema, né? Então, acho que vale a pena a gente comparar um pouquinho o Language Model do Transformers com o Language Model recorrente que a gente viu no caso de RNN e no caso vale também para a LSTM, né? Porque no fundo a LSTM é uma RNN com a camada de contexto bem arrumadinha, né? Então, no geral, o treino é igual, tá? Dado um corpus de treinamento de texto, treino um modelo para prever a próxima palavra em uma sequência. O resultado também é um modelo autorregressivo, né? Autorregressivo no sentido que eu uso a minha entrada para prever a próxima, né? Eu não dependo de features externas. Eu só dependo das features do próprio texto. Por isso que a gente chama de autorregressivo. Porque o Logistic Regression, por exemplo, ele é regressivo, usa features externas, esse cara aqui usa o próprio texto, então eu tenho um modelo autorregressivo, né? O pessoal também chama causal, né? Ao invés de autorregressivo, também usa a palavra causal. Agora, nas redes neurais recorrentes, né, no LSTM, o cálculo das saídas e das perdas em cada etapa é incrementalmente serial, por causa da recorrência no cálculo dos estados ocultos. Ou seja, eu preciso da saída do passo anterior para calcular o próximo. Né? Vocês lembram que eu tinha uma recorrência, eu tinha um resultado que saía do item para ir para o outro. E eu só podia computar o 20º depois que eu calculasse o 21º e assim por diante. O 19º, o 18º e assim por diante. Mas aqui nos Transformers, cada item de treinamento pode ser processado em paralelo, pois a saída para cada elemento na sequência é calculada separadamente. Na verdade, eu não dependo do resultado, eu só dependo da entrada. Né? O contexto não é dado pelo que saiu da camada anterior, do passo anterior, mas somente da entrada. Eu só uso a entrada. Eu uso com os 3 papéis: K, Q e V. Tá? Então, o modelo eu posso calcular em paralelo. Ao contrário das RNNs, o modelo tem acesso ao contexto original, bem como ao texto recém-gerado ao longo do processo. Então, isso é engraçado, porque eu também sei, não só, isso é engraçadíssimo, eu não preciso me preocupar com a saída, mas com as entradas. Tá? Então, eu posso fazer tudo em paralelo. Basicamente isso. Tá? Então, essa grande diferença das redes neurais recorrentes para o Transformer. O Transformer não é recorrente. Basicamente, basta falar isso, né? Como ele não é recorrente, eu não preciso fazer recorrência. Então, eu não preciso dos passos anteriores. Né? Então, veja como é louco. No fundo, a gente voltou para a época das redes sem recorrência, das redes diretas. Né? E é por isso que esses caras são caros de treinar. Né? Vocês já viram gente aí? Recentemente eu vi um paper, acho que agora de 2022, de recorrência nos Transformers também, para poder evitar isso, para poder melhorar a computação. Tem gente já falando nisso. Tá? Não sei dizer detalhes, mas está se falando em recorrência nos Transformers também. Beleza? Mas a vantagem desses caras como eu não preciso de recorrência, se eu tiver recurso de computação, eu posso meter bronca.
né? Posso fazer em paralelo. Né? E considerando que existe poder de computação para isso hoje, né? Dá para fazer. Né? Aliás, eu não vou apostar, como diz o Nakamura, eu não vou apostar minha vida, não, mas eu acho que a gente consegue fazer, inclusive, com o Spark, que se quem fizer o curso de Big Data depois vai aprender Spark, dá para fazer isso com o Spark tranquilamente. Eu não sei o que os caras usam, talvez não usem um modelo pronto, mas dá para fazer com o Spark com certeza. Mais detalhes no curso de Big Data. Muito bem. E aí, cara, uma das tarefas mais usadas hoje em Transformers é justamente essa ideia de complementação de texto. Né? Então, uma aplicação bastante usada hoje. Né? Então, dado um conjunto de 1, 2, 3, 4 palavras, eu consigo prever quais são as próximas palavras, né? Rapidamente para poder usando os transformers, tá certo? Então, em vez de eu computar a saída em cada um dos caras, eu pego só as saídas finais, né? Então, eu consigo saber e eu consigo pegar esse cara aqui também e usar aqui, né? Se eu estiver fazendo em paralelo. Então, eu também consigo achar o all there. Tá? Uma tese de mestrado ou doutorado caindo de Maduro, o Edileno trabalha com complementação está escrevendo a consultinha, né? E o cara completa para ele o que vem depois na consulta. O Edileno tem um monte de algoritmo bacana para fazer isso que funciona muito bem, né? Uma coisa legal é comparar esses algoritmos antigos do Edileno com esses que usam redes neurais. Aliás, o Berg, aluno do Edileno de doutorado, trabalha nesse problema usando as técnicas antigas, né? Mas tá caindo de maduro aqui alguém pegar e comparar com o BERT e talvez melhorar as técnicas do Berg usando transformers. Né? Tese prontinha, bem tranquila. Né? É só fazer, o Edileno vai adorar. Aliás, ele está pagando 8 pau para quem for fazer essa tese. Já sabem disso, né? Pois é, tá doidinho atrás de aluno aí. Tempo integral, claro. Beleza. E, claro, sumarização, né? Que é outro problema também que é muito tranquilo de fazer, quer dizer, tranquilo, né? Assim, possível de fazer, factível de fazer com Transformers. O que é a sumarização? Então, dado um documento completo, eu quero produzir um resumo efetivo desse texto. Vocês já viram? Vocês usam Semantic Scholar? Usa Semantic Scholar? O Semantic Scholar ele é o Google Scholar, só que melhorado, lá do Allen Institute, né? Que o pessoal do T5, né? O que eles fazem? Eles para tu não ler os papers tudo, né? Ele te resume o texto, o paper. Tem lá um resumo gerado automaticamente. Eles usam técnicas como essa daqui, né? O Feltrin, meu aluno de mestrado, está estudando como é que esses caras podem, onde é que a gente pode usar essas técnicas para melhorar o trabalho dos caras em tribunal, porque o cara tem que ler o processo inteiro e gerar um sumário do negócio. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso para ajudar o cara do tribunal para, né, sumarizar o texto sem ter que o cara fazer manualmente, porque os caras fazem manualmente. Então, é um outro trabalho também que é caindo de maduro aí para fazer. Então, a ideia aqui é o seguinte, como é que eu vou fazer? Eu vou treinar, eu vou pegar o meu documento completo, que eu quero resumir, vou anexar um resumo e vou treinar usando esse cara, como se ele fosse a mesma sequência. Tá? Então, anexar um resumo a cada documento completo do corpo de treinamento e usar um marcador separando os dois. Então, eu vou para cada par artigo resumo. Então, esse aqui é o meu artigo. Tem os tokens de x1 a xn. Esse aqui é meu resumo. Os tokens de y1 a yn. Eu vou converter para uma instância de treinamento única, né? Que tem x1, xn, tem um separador e tem y, yn. Então, essa parte aqui é o documento, essa parte aqui é o resumo e eu tenho um separador aqui. Tá? O complemento final disso é n mais m mais 1. Aqui não é n, não. Aqui é m, tá? Errei aqui. Aqui é m. Depois vou corrigir. É porque é mais fácil copiar e colar, depois eu esqueço de arrumar. Né? Então, eles são tratados como sentenças longas e em seguida usados para treinar um ML autorregressivo como anteriormente. Então, a ideia agora é eu treino aqui e eu tento, né, prever
essa parte dado essa parte. Né? Igual o autocompletar. Tá? Como se fosse aqui o texto e aqui o resumo. Exatamente. Tá? Então, quando eu acho esse aqui, eu posso usar para pegar a próxima. Da limitação, é. Exatamente. Tem o problema da limitação. Tá? Então, depois que treinados, os documentos terminam com um marcador e eu vou usar o contexto para preparar o processo de geração para produzir o resumo. Mas o treinamento é em resumos prontos. Né? Então, eu dou o documento, dou o resumo e o cara vai tentar prever as palavras dado o resumo. Então, é plenamente factível de fazer usando o Transformer, desde que eu resolva esse problema do comprimento, né? Que vai ter que tratar. Então, sumarização de texto é realmente uma aplicação muito direta do Transformers. Tá? Se a gente souber a semântica dos blocos, talvez. Né? Porque tu diz assim, gerar sumários, depois sumários dos sumários. Sim. Acho que faz. Não tem ninguém trabalhando aqui com resumo, mas de repente eu peço para o Fiotrin vir aqui numa das aulas falar um pouquinho para a gente, uma meia horinha. Ele já estudou isso bastante e entende bem desse riscado aí. Ele tem sendo orientado pela Dani. A Dani conhece essas coisas muito mais do que eu, né? O programa nessas coisas tem muito mais familiaridade do que eu. Mas enfim, dá para ver que é possível, né? Muito bem. Então essa aqui é a ideia, tá? Então a gente tem aqui a história, né? O documento original, tem o delimitador e eu posso tentar prever o que é o resumo nesse caso. Vejam, pessoal, que eu preciso treinar nessa tarefa, tá certo? Ou seja, o que eu coloco aqui no treinamento tem que ser resumo, porque senão os pesos vão ser aprendidos para outra tarefa. Tá bom? Não é qualquer texto que eu posso colocar, eu tenho que treinar no resumo, que é para poder os pesos, né, me levarem realmente a decidir qual que é o resumo. Tá bom? Isso só é possível, lembrem bem, porque a saída desse cara é uma probabilidade sobre todo o vocabulário de cada palavra. Então ele vai prever a próxima palavra computando a probabilidade de todas as palavras para esse vocabulário. Tá? E dá para ver aqui, né, que, hein, Taigo, a tradução é igualzinho. Só que eu tenho que treinar na tarefa de tradução. Né? O André vai mostrar isso na próxima aula. Vai ver isso na próxima aula com vocês. Próxima aula não, eu acho que terça-feira é feriado. Porque... Pois é, não sei, por alguma razão tem um feriado aqui, ou é alguma coisa que dá o fã, não sei bem o que é. Não sei, tem alguma coisa, sinceramente tem alguma coisa. Bom, depois eu vejo aí. Em princípio, é feriado. Bom, claro, né? Post-tagging, NER, análise de sentimento, dá para fazer tudo usando Transformer, né? A abordagem que é usada mesmo na prática hoje, e o André vai ver isso com a gente na aula de Transfer Learning, né, que é a aula, essa aqui é a 8 a 10, né, a unidade 10 do curso, é essa. A gente faz um pre-training, que pega o Transformer ML e treina em um corpus de maneira normal e autosupervisionada, né, como a gente viu aqui. Depois faz um fine-tuning, que é adicionar uma camada linear ou feed-forward, ajustando o conjunto de dados menor, rotulado manualmente, dependendo da aplicação, para reaprender os pesos para aquela tarefa. Tá? Então, isso é útil para incorporar informações valiosas sobre a linguagem específica, sobre aquele domínio específico. Né? Então, torna mais fácil o treinamento, conjunto de dados menores. Isso aqui o André vai mostrar com bastante detalhe no contexto de Transfer Learning mais para frente. Tá? Bom, esse negócio de Transformers revolucionou o processamento de linguagem natural, como eu falei, uns 2, 3 anos atrás, né? Então, eles foram introduzidos em 2017 por esse pessoal do Google Brain, aquele famoso paper Attention is All You Need, né, que é uma brincadeira lá com a música dos Beatles, né, com Love is All You Need. Eles falaram Attention is All You Need. Não precisa de mais nada, não precisa de recorrência, não precisa de porcaria nenhuma, né, não precisa de camada de contexto, resolve tudo com atenção. Na verdade, o ponto dos caras era mostrar a importância do mecanismo de atenção. Tá?
É all you need, mas também precisa de feed forward, precisa de. Né? Não custa nada também colocar umas coisinhas, né? Elas estão rapidamente se tornando a abordagem mais popular em processamento de linguagem natural, né, substituindo abordagens que eram importantes até então, que eram as redes recorrentes e o LSTM. Esse artigo aqui é um artigo da MNLP, deve ter uns 20 autores esse artigo, um deles tentam mostrar todas as possíveis aplicações de Transformer, mostrando pequenos exemplos, tem inclusive ponteiro para Git de várias aplicações. É um artigo bem bacana de 2020, né? Sistemas como o BERT, né, o Bidirectional Encode Representation from Transformer, e o GPT, que, enfim, tem o GPT-3, né, são baseados em Transformers, né, o Generative Pre-trained Transformer, e foram treinados com corpos grandes como Wikipedia e Common Crawl. Né? Então, a moda do momento, né, é você ter o seu grande language model baseado em Transformers. Né? Tem vários, né? Tem de direito, tem de medicina, tem um monte aí funcionando. O pessoal tem um grupo de brasileiros tentando criar um language model desse grandão para a língua portuguesa, com dinheiro da Embrapi. Né? O pessoal, a gente não está envolvido, mas acho que o Edilano está envolvido. Eu não estou diretamente, mas o Edilano está. Tem o Bertimbal, que é uma tentativa de fazer isso, mas que não é assim também lá essas coisas. O pessoal da UFF acabou de gerar um para o Twitter. Né? Então tem muita gente gerando esse language model grande, né? E haja computação para fazer isso. Mas a gente viu assim, quer dizer, dada a tecnologia que existe, não é alguma coisa mais, né? A grande sacação é o self-attention, né? E sem isso não tinha nada disso. Então vejam que revolucionou realmente, né? Até um breakthrough muito importante, né? Esse negócio do GPT fez muito barulho e é basicamente uma aplicação dessas coisas aqui. Tá? Aí um cara muito famoso, né, que deriva dessas ideias é o BERT, que é o Bidirectional Encoder Representation for Transformers. Então, a ideia aqui do BERT, o André vai falar isso, acho que é na aula de Transfer Learning também. Mas eu vou adiantar aqui um pouquinho, só para a gente fazer a conexão aqui. É o seguinte, vocês lembram que esse Transformer que a gente viu, todos esses aqui, eles são da esquerda para a direita. Né? Então, um bidirecional seria o quê? A gente fazer da direita para a esquerda. Tá? Mas não dá para fazer como a gente fez no LMM, né? Porque a gente ia criar uma recorrência. Então não ia dar muito certo. E tem um outro problema também, que é o seguinte. Olha só. Imagina se eu treino o cara da direita para a esquerda e da esquerda para a direita e o cara já... Então o modelo, ele já sabe qual é a palavra. Né? Então o que essa rede ia ficar em loop. Não é bem loop, mas o treinamento não ia funcionar porque eu sempre ia acertar. Quando eu estivesse treinando, eu já sei qual é a palavra. Então o modelo ele ia ficar extremamente, como é que chama? Como é que chama? Overfit. Overfit, porque eu sempre vou acertar a primeira palavra. Então, na primeira vez que eu fosse treinar, eu ia acertar. Né? Então eu não ia conseguir treinar esse modelo. Tá? Então o BERT resolve isso de duas maneiras. Primeiro, ele usa o tal do Masked Language Model. Né? O André vai mostrar depois com calma, mas a ideia é que na hora do treinamento eu aleatoriamente pego parte da entrada e apago. Tá? Eu tenho que fazer isso de uma certa maneira, não pode fazer de qualquer jeito, tá? Mas eu troco lá por máscaras. Né? Então, em vários momentos de treinamento, para várias cabeças, eu não vou saber qual é a palavra. Então ele é treinado com essa ideia. Tá? E outra coisa é o tal do Next Sentence Prediction, que ao invés de eu prever a próxima palavra, eu vou prever a próxima sentença. Essas coisas elas melhoram um pouco essa ideia, e é por isso que o BERT é muito usado, no fim das contas. Tá? Então ele é então um transformer, ao contrário de todas as que a gente viu agora, ele é um transformer bidirecional. Tá certo? E resolve o problema da bidirecionalidade usando essa ideia do Masked Language Model e do Next Sentence Prediction. Tá? André vai mostrar isso aí com calma, então eu não vou entrar na seara aqui, tá bom? Então pronto, Transformer é esse troço, tudo que está aqui é do capítulo 9 do Jurafsky. Se vocês ainda não leram esse livro, eu sugiro fortemente que vocês leiam, porque o livro é muito didático, muito tranquilo de ler as coisas, é muito bem explicadinho, os exemplos são todos simples de entender. Né? Se você completa isso com o código que está no GitHub, cara, é muito fácil.